Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Durante os últimos meses tenho cobrindo de vez em quando o livro de Mateus. Não todas as semanas, mas tenho cobrindo durante os últimos meses, tenho cobrindo alguns capítulos. E particularmente acerca dos ensinos de Jesus Cristo. No seu primeiro discurso que Jesus Cristo deu, que foi o que conhecemos como o Sermão do Monte, ele começou esse sermão falando acerca das bem-aventuranças, ou digamos assim, boas atitudes para nós termos, e os efeitos, os resultados dessas atitudes que deviam causar uma pessoa a ser o sal da terra e uma luz para o mundo. Depois de Jesus falar acerca dessa primeira parte dos seus ensinos, ele então mas focou a sua atenção na necessidade de pormos a justiça de Deus na nossa vida, a qual, está claro, é muito maior que a autojustiça que era exemplificada pelos escribas e fariseus. Então Jesus Cristo explicou como ele viu a lei, porque a lei, ele veio para magnificar ou amplificar a lei, e por isso explicou que não veio para relaxar a lei como era praticado pela liderança judaica. E isso foi, até este ponto, foi o que eu cobri no último sermão que eu dei acerca dos ensinos de Jesus Cristo, particularmente do livro de Mateus. Depois disso, Jesus Cristo, a falar de obras de caridade, ou digamos assim, ações de caridade, particularmente ações como dar ajuda a pessoas, embora seja traduzido em português, dar esmolas, não? O princípio que Jesus Cristo estava a falar não é só acerca de dinheiro, mas são atos de bondade, de caridade para outros. Também falou acerca da oração e deu, digamos assim, o modelo da oração modelo, e depois falou acerca do jejum. Eu hoje, queridos irmãos, quero cobrir duas partes desses atos de caridade ou obras de caridade, nomeadamente os atos de bondade e a oração. Todas as religiões, queridos irmãos, têm um foco, digamos assim, especial nestas três atividades religiosas, isto é, dar a outros, orar e jejuar. Algumas pessoas, alguns grupos chamam isso como uma retidão devocional, ou uma devoção justa. E de uma maneira, digamos assim, como Jesus Cristo explicou, quando ele estava a apresentar a justiça de Deus, quando vemos isto da maneira que Jesus Cristo explicou, vemos que estas três atividades religiosas podem ser postas em prática de uma maneira que seja inútil e em vão perante Deus. Isso é o que Jesus Cristo estava a mencionar. Então vamos começar então a ler esta secção que começa em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E diz assim, começando a ler: guardai-vos de exercer a vossa justiça, ou a vossa bondade, ou as vossas obras de caridade, ou as vossas obras de bondade, diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Tenham cuidado com as obras de caridade que façam, seja de dar a pessoas, seja da oração, seja do jejum. Estas obras de caridade que fazemos são obras de bondade para os outros. Precisamos ter cuidado que não sejam feitas para sermos vistos
por outras pessoas. Ou de outra maneira, de outra sorte, diz assim: não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O que Jesus Cristo está aqui a dizer é que se estes atos de bondade que nós fazemos, seja esse dar coisas físicas a outras pessoas, não devem ser para nós parecermos pessoas muito boas à frente das outras pessoas. Isto é, não devem ser para sermos vistos. Porque se nós estamos a fazer isso, talvez pessoas fiquem impressionadas com o que nós estamos a fazer. Mas Deus não fica. Deus não fica. Está claro, isto não é em contradição, que precisamos de ser uma luz e um sal, que Jesus Cristo explicou em Mateus 5, 16 e 17, perdão, 14 a 16, que diz assim: vós sois a luz do mundo, e também no versículo 13, vós sois o sal da terra. Por isso, não é uma contradição isto, porque para sermos uma luz para o mundo, para brilhar perante o mundo, isso são simplesmente porque as obras espirituais que fazemos, o fruto do Espírito Santo de Deus, são uma luz, são um exemplo para outros. Mas quando Jesus Cristo está aqui a falar de obras de caridade, para serem privativas, é que estas ações físicas que façamos não devemos desfazer para estar a impressionar, a dar uma boa impressão de nós a outras pessoas. Então vamos ler aqui em Mateus 6, versículo 2 a 4, diz assim: quando, pois, deres esmola, isto é, quando tiveres estas obras de caridade e de bondade para outros, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para ser glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ou a dares estas obras de caridade, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola, ou obras de caridade ou bondade, fique em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Como eu estou a mencionar aqui, não é simplesmente acerca de dinheiro, de dar esmolas, mas são obras. Por exemplo, vejam em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículos 1 a 4. 10, versículo, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo. Sim, fazia muitas esmolas, mas ele dava muitos atos de caridade ao povo. E de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão acerca da hora 9 do dia um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas, as tuas obras de caridade para com outras pessoas que tinham necessidade, subiram para a memória diante de Deus. Por isso, estas obras de caridade podem ser em várias formas. Vejam, por exemplo, aqui em Deuteronômio, capítulo 15. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7 a 11. Diz assim: quando entre ti houver pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta.
Está a falar aqui de emprestar. Não é só de dar esmolas. A pessoa tem uma necessidade, tem certas dificuldades, uma pessoa pobre, precisa de qualquer coisa. Olha, está aqui uma coisa, ajuda. Dá esta ajuda, esta obra de bondade. Emprestar a ele qualquer coisa para que tenha o que necessite. Quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te e não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão de sorte, que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre e não lhes dês nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Livremente lhe darás e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo o que empreenderes. E porque depois diz que nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. E quer dizer, ajudar a ele, essa pessoa, seja de que maneira que tenha uma necessidade, dar uma ajuda. E por isso não é só dar esmolas, mas é dar uma ajuda, um ato de bondade. Veja, por exemplo, em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 19. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 19. Diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Este exemplo que Jesus Cristo nos deu para nós fazermos obras de caridade pelos nossos irmãos. Não quer dizer que vamos morrer, mas fazemos um sacrifício de dar, de fazer coisas pelos outros. Um sacrifício vivo. Diz assim, estamos aqui a ler no versículo 16, no versículo 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quer dizer, não é só dar esmolas, mas ajudar a pessoa quando tem certas necessidades. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Isto é fazer coisas que ajudem essa pessoa. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Queridos irmãos, isto é o que estamos a falar. Quando vemos uma necessidade em outras pessoas, e mesmo que essas pessoas não estejam a pedir uma ajuda, devemos de ver, olha, preciso de uma ajuda, e devemos ajudar conforme podemos. Está claro, às vezes não podemos fazer tudo, não estou aqui a falar de simplesmente dar sem, como é que é de explicar, de uma maneira que esteja a pôr todas as pessoas iguais. Não, estamos a ajudar para as pessoas quando têm necessidade, a ajudar quando há esta necessidade. Está claro que as pessoas têm que trabalhar, têm que fazer a parte deles. Não estou a dizer, olha, agora não preciso trabalhar porque para os outros vão ajudar a mim. Não, a pessoa precisa de trabalhar também. Mas estamos a ver aqui é que para ajudar os outros. Veja, por exemplo, em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 28. Diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalho, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Quer dizer, uma pessoa tem certas necessidades. Não é porque não esteja trabalhando, é porque tem certas necessidades. Por isso está aqui a falar do mandamento, do 8º mandamento, que diz, não furtais, não roubes as outras pessoas. Então está a mudar o mandamento, a transformar o mandamento de uma maneira positiva. Porque em vez de dizer só, olha, não roubes, está a dizer, trabalha para ajudar ao outro que não tem
que têm necessidades. Por isso é que diz, como estava a ler aqui no versículo 28 de Efésios capítulo 4, que diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalho, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha possibilidade de ajudar aos outros que têm necessidades. Isto é um ponto muito importante, queridos irmãos. Vocês sabem a história de Lázaro e o homem rico. E vemos que esse homem rico nunca deu atenção a Lázaro. E por isso foi um pecado, porque Lázaro tinha necessidades e o homem rico não abriu a mão a essas necessidades, a ajudar o Lázaro. Vejam aqui, por exemplo, em Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, versículo 25. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Vê-se aqui um outro perigo, porque certas pessoas, como por exemplo líderes políticos ou até líderes de gangues, fazem-se parecer, aparecem ou se apresentam como pessoas que querem ajudar os pobres, para impressionar aquelas outras pessoas à volta deles, e se então recebem a sua recompensa, por isso as pessoas vão segui-los, vão votar por eles, e dizem: olha, esta é uma pessoa muito boa. Mas, queridos irmãos, o que Jesus Cristo está a dizer aqui é: quando nós fazemos atos de caridade, não é para chamar a atenção a nós próprios, que são pessoas muito boas. Porque isso é que os líderes políticos fazem. E por isso é que Jesus Cristo diz aqui, no versículo 25 de Lucas 22, diz assim: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Sim, porque fazem coisas que parecem ser muito boas pessoas, com muito bom carinho a um ou outro aqui, e dá muita publicidade a esta ação, que é para parecerem benfeitores, mas depois são, como diz aqui, pessoas que exercem autoridade. Exercem autoridade, estão a dominar as outras pessoas. E isso é exatamente o que Jesus Cristo está a dizer para evitarem. Quando fazemos atos de caridade, precisamos ter cuidado que não seja para dar uma impressão de que somos grandes pessoas. Fazemos isto em secreto, perante Deus. Porquê? Porque estas pessoas amam mais a glória de homens do que a glória de Deus, como diz em João 12, 43. Um ponto interessante que um escritor escreveu, chamado Niccolò Machiavelli, escreveu um livro chamado O Príncipe, no capítulo, ou parte 6, disse que não há nada mais importante do que parecer ou dar uma aparência que somos religiosos. Pensem nisso. Este homem disse: não há nada mais importante do que dar a aparência que somos religiosos. Porquê? É porque estas pessoas dão esta aparência, estão a tentar causar uma impressão a homens, e isto é uma hipocrisia. Isto é exatamente o que Jesus Cristo está a criticar, esta aparência de ser religioso. Dar uma aparência de ser uma pessoa muito boa. Tem um ou outro ato de caridade e depois põe isto nas manchetes. E isso não é o que Jesus Cristo está aqui a dizer.
Jesus Cristo está aqui a dizer, quando fazemos atos de caridade, como lemos aqui em Mateus, capítulo 6, quando deres esmola, fizeres atos de caridade, não toques uma trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. E por isso diz no versículo 3 de Mateus 6, quando dares esta esmola, quando fizeres estes atos de caridade, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. O que é isso? O que é isso? Não, nem sequer penses no teu coração, olha, sou uma pessoa muito boa, nem penses no teu coração. Não estejas a dizer bem de ti mesmo dentro de ti. Não te digas assim, não se auto-felicite pelo que você fez. Porque se você está a fazer isso, você já teve a sua recompensa. Porque para que, o versículo 4, a tua esmola, o teu ato de caridade, fique em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vai haver uma recompensa. Sim, há uma recompensa. Vejam em Salmos 58. Salmos 58. Salmos 58. Versículo 11. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus, com efeito, que julga na terra. Na verdade, há recompensa para o justo. Nós receberemos a nossa recompensa à vinda de Cristo, como lê em Apocalipse 22, 12. Quando Ele vier, Ele trará o nosso galardão com Ele. Continuando então em Mateus, capítulo 6, a outra ação de caridade que fala é a oração. Sim, porque a oração é, digamos assim, uma ação de caridade para com os outros. E diz assim, no versículo 5 de Mateus 6, diz, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. O mesmo problema, para causar uma impressão, uma aparência, que são muito religiosos, para ser vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Estamos a fazer uma oração de uma maneira que as pessoas pensam, esta pessoa sabe orar muito bem, tudo isto. Precisamos ter cuidado. Na verdade, a oração destas três, digamos assim, atos de caridade, isto é, de dar coisas a outras pessoas quando têm necessidade, orar e jejum. Orar está no meio destes três. E, na verdade, esta parte da oração está no meio do Sermão do Monte. E é como se que Deus, Jesus Cristo, estivesse a dizer que no centro das nossas ações de caridade, no centro das nossas atitudes cristãs, precisamos de ser um povo ou pessoas que oramos sem parar. Orando sempre conectado com Deus. É como, por exemplo, o seu computador está sempre conectado à internet. Você tem que estar conectado a Deus. Desculpa a analogia ser assim um bocado fraca, mas disse a analogia simplesmente para mostrar a vocês a importância de estarmos conectados a Deus. Então, continuando a ler aqui no Mateus 6, e diz, quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E tu, porém, quando orares,
entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Deus, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E por isso está a falar dos mesmos, digamos assim, atos de caridade que devem ser feitos em secreto. Este ato de caridade é uma oração. A oração é um ato de caridade para outras pessoas. Um ato de bondade. A nossa comunicação regular com o Pai deve ser um a um, privativo, em particular com Deus, em que nós damos a nossa atenção completa a esta oração. Queridos irmãos, estamos a orar, porquê? Qual é a nossa motivação? Para sermos vistos pelos homens? Não, porque é privativo, é em secreto. Ora, está claro que existem ocasiões em que é próprio orar em público. Por exemplo, ao início ou ao fim de um culto. Por exemplo, quando Salomão dedicou o templo, houve oração em público. Jesus Cristo fez uma oração em público, em João 17, à frente dos seus discípulos. Mas a maioria das orações de Jesus Cristo não sabemos exatamente o que ele... Não vemos uma descrição, digamos assim, das orações, porque foram feitas em privativo, em particular, entre ele e o Pai. Vou continuando a ler então no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não está aqui a dizer que não devemos repetir. Está aqui a dizer que não devemos ter vãs repetições, porque, diz assim, porque presumem que o seu muito falar serão ouvidos. Falar e repetir e dizer as mesmas coisas continuamente, em vão. Repetir as mesmas coisas uma e outra vez, usar muitas palavras ociosas, balbuciar. Isto é o que está a falar aqui nesta secção de vãs repetições. Por exemplo, em Mateus 26, 44, vemos que Jesus Cristo se aproximou do Pai e pediu 3 vezes. Vê-se a história também da viúva, que estava à procura da justiça e que se aproximou do juiz e, repetindo isto à frente do juiz, foi ouvida pelo juiz. E Jesus Cristo disse bem dessa viúva. Por isso não está a falar de repetições, mas está a falar quando temos, digamos assim, uma fórmula de palavras ou orações longas ou uma duração longa em repetições vãs. É o que Jesus Cristo está a falar aqui, a dizer, palavras de novo e de novo e de novo, como, por exemplo, dar ou ler ou recitar o Pai Nosso, como, por exemplo, à volta do rosário, isto é, à volta do terço, andar assim à volta, sempre, repetir isso. Também está a dizer aqui, quando orares, não uses isso, porque está a falar aqui que há um relacionamento com o nosso Pai. Veja aqui no versículo 7, continuando a ler. Quando orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Antes que lhe peças. Ele já sabe o que você necessita. Porque é o nosso Pai. Há um relacionamento pessoal entre nós e o Pai. Porque Deus é compassivo, é amoroso, é carinhoso para conosco. E Ele entende as nossas necessidades. Mas interessante, irmãos, que precisamos lembrar é que a necessidade que o Pai vê pode ser diferente
do que a necessidade que nós pensamos que temos necessidade. Por exemplo, nós pensamos, olha, preciso disto ou daquilo. Mas o Pai pode pensar que precisas de uma coisa diferente. E por isso a resposta dele pode muitas vezes ser diferente do que nós queremos. Nós estamos a pedir por X, mas ele diz, não é isto que precisas. Precisas é disto. E ele então nos dá uma oportunidade para desenvolvermos isto. Por exemplo, Jesus Cristo pode pensar, o Pai pode pensar, quando nós oramos, que precisamos de paciência. E por isso é capaz de não responder imediatamente a esse pedido específico, porque vê que nós precisamos de paciência. Ou o Pai pode ver que nós precisamos de perseverança, de nos manter fiéis e demonstrar essa fidelidade por mais tempo. Pode ser que ele veja que nós precisamos de ter uma atitude de estarmos contentes com o que temos. E por isso pode ver que, ou pode decidir que não vai dar mais a nós, porque temos que aprender a estar contentes com o que temos. Ou pode ser que o Pai entenda que precisas de desenvolver ou crescer na fé. E por isso, para cresceres na fé, ele pode decidir que vais ter que esperar mais tempo para cresceres na fé. E por isso, o que nós pensamos que nós necessitamos pode ser diferente do que Deus vê e entende do que nós necessitamos. Então Jesus Cristo continuou, porque diz assim, Deus sabe o que tens necessidade. Melhor do que nós. Melhor do que nós. E então, Jesus Cristo deu, digamos assim, o que nós chamamos um modelo de oração. Um exemplo de oração. Muitas pessoas chamam o Pai Nosso, mas é um modelo de oração. Não é, digamos assim, uma repetição em vão de palavras, repetir estas palavras, repetir estas palavras, repetir e recitar estas palavras. Não, mas é um modelo, para nos ajudar a entender os assuntos que devemos de orar diariamente. Em primeiro lugar, diz assim, continuando a ler no versículo 9, portanto, vós orareis assim. Portanto, Jesus Cristo diz, aqui está uma instrução de Jesus Cristo, uma educação de Jesus Cristo, para nos ensinar a como orar. Isto é, para nos dar um princípio básico de como orar. E diz assim, Pai Nosso. Em primeiro lugar, é Pai Nosso. Deus é pessoal, é nosso Pai. Não é meu Pai, é nosso Pai, para nós. Mas é Pai. Tem um relacionamento pessoal, de pessoa a pessoa, como um Pai. Um Pai que tem carinho pelos filhos. E por isso é muito importante nós, como pais dos nossos filhos ou avós dos nossos netos e netas, precisamos de demonstrar este amor de pai para os nossos filhos poderem ter um bocadinho do entendimento do amor de Deus para conosco, que ainda é maior. É muito importante sermos um bom pai. Então vamos ler esta secção aqui de versículo 9 a versículo 13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Como disse, precisamos de direcionar as nossas orações ao Pai. Algumas pessoas dizem, e então Jesus Cristo? Olha, eu posso dizer que ambos estão a ouvir. O Pai e o Filho estão a ouvir. Porque concluímos as orações, como Jesus Cristo explicou mais tarde, como vemos em João, cerca de João capítulo 16, que diz, ora em meu nome. E nós oramos em nome de Jesus Cristo. Está claro? Mas aqui está um ponto importante que precisamos de entender, que o Pai nos chama e nos aponta a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, nos ensina acerca do Pai. Vê-se aqui que os dois trabalham em conjunto. E por isso, conhecer o Pai é essencial para a nova aliança. E, por isso, sabemos também que não há outro caminho para o Pai a não ser através de Jesus Cristo. E por isso, a vida eterna é dependente em nós sermos chamados pelo Pai, sermos ensinados por Cristo, para virmos a saber e a conhecer o Pai e Cristo ambos, para podermos ter a vida eterna. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 25 a 27. Diz assim, Mateus 11, versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai. Jesus Cristo demonstrou este relacionamento íntimo com o Pai. Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue, ou como na Almeida Revista Corrigida, ou na Almeida Corrigida e Fiel, diz, todas as coisas me foram entregues. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E por isso o Pai nos chama. Ninguém pode vir ao Filho a não ser que o Pai o chame, João 6,44. O Pai nos chama e o Filho então depois nos ensina, nos revela, nos dá o ensinamento acerca do Pai. E diz, por isso é que diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Por isso, vemos aqui que a vida eterna depende em nós sermos chamados pelo Pai, sermos ensinados por Cristo e virmos a ter conhecimento, a conhecer o Pai e o Filho, através do Filho. E vejam aqui outra situação em João capítulo 8. Em João capítulo 8, versículo 37 a 44. João 8, versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque minha palavra não está em vós. Estava Jesus Cristo aqui a falar com os fariseus e com os escribas, e eles queriam matá-lo. E depois eu disse, eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Jesus Cristo estava a revelar o Pai a eles. E eles queriam matar Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse, eu sei, eu vi. Porque vi junto do meu Pai, eu estava junto do meu Pai, eu estava ao lado do meu Pai.
Ele era o Verbo que se esvaziou, que se humilhou e que veio para a terra. E então foi gerado pelo Pai, como se lê em Hebreus 1. O Pai disse, eu hoje te gerei. Foi gerado pelo Pai e então se tornou filho de Deus na terra. Era o Verbo. Tudo foi criado por Jesus Cristo para o Pai. O Pai criou tudo através de Jesus Cristo, que nesse momento não era Jesus Cristo, era o Verbo. O Pai criou tudo, o Altíssimo criou tudo pelo Verbo, através do Verbo. O Verbo, depois de um certo período, se esvaziou desse poder, continuou com a identificação de ser aquele ser que era, mas agora era um ser humano, sem os poderes que tinha como Verbo. Completamente debaixo da confiança que o Pai o ajudasse. E orou. Depois de morrer e ser ressuscitado, voltou a ser na posição em que estava ao lado do Pai. Por isso é que vemos a oração de Jesus Cristo em João 17, que disse, Pai, dá-me a glória que eu tinha contigo antes. Mas dá-me a mesma glória que eu tinha contigo. Então ele foi ressuscitado e recebeu essa glória. Por isso vemos que era o Verbo, foi gerado e se esvaziou de livre vontade para ser humano, e depois da sua morte e ressurreição voltou à posição que tinha, com os poderes e autoridades que tinha. E por isso é que diz aqui, continuando a ler aqui, como estávamos a ler no versículo 38, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então responderam, nosso pai Abraão. Disse Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Porque as obras de Abraão eram o quê? Eram de andar em fé. E estes escribas e fariseus, eles não estavam a andar nas obras de Abraão. Versículo 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Porquê? Porque eu estava ao lado de Deus, era o Verbo que estava com o Pai, com o Altíssimo. E assim não procedeu Abraão. Abraão não procedeu dessa maneira. Versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Jesus Cristo disse a eles, vocês estão a fazer as obras do vosso pai. Estava a dizer, o vosso pai é Satanás. E disseram eles, nós não somos bastardos ou filhos de fornicação. Quer dizer, eles disseram que Jesus Cristo era um bastardo. É o que eles estavam a dizer. Porque, como sabemos, ele não teve um pai físico. Foi um milagre que veio, como lemos em Mateus 1, pelo poder do Espírito Santo, foi gerado pelo Pai, como lemos também em Hebreus 1. O Pai disse, eu hoje te gerei. E por isso os fariseus disseram, nós temos um Pai que é Deus. Versículo 42, replicou Jesus, se Deus fosse de facto vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, eu estava ao lado de Deus, eu vim era o Verbo, vim de Deus, para a terra, como um ser humano. Eu era da forma de Deus, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu era da forma de Deus, mas se esvaziou, Jesus Cristo se esvaziou para ser da forma do homem, de um servo, da humanidade, um ser humano. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele, o Altíssimo, o Pai, me enviou. Versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Isto é Satanás, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Quando Satanás citou a Bíblia em Mateus 4, estava a mentir. Embora estava a citar a Bíblia. Porquê? Porque ele estava a dar um entendimento que não era correto. E por isso citar a Bíblia por si próprio não é suficiente. Temos que usar essas citações no próprio contexto da maneira correta. E por isso, hoje em dia, a nossa sociedade está cheia de mentiras. Cheia de mentiras. Testemunhas falsas. Notícias falsas. Em todos os países. Em todos os países. É uma sociedade mentirosa. Depois Jesus Cristo continua aqui a dizer. Versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentro de vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me creis? Por isso eu estou a dizer a verdade, porque não estás a ouvir o que eu estou a dizer. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, e por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Para eles era difícil ouvir a verdade, mas os filhos de Deus querem fazer o que Deus diz, porque têm esse mesmo espírito. Tem esse Espírito de Deus. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 9. Começando no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, o mesmo Espírito, está a falar do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Algumas vezes é referido como o Espírito de Deus, outras vezes é referido como o Espírito de Cristo. Mas é o mesmo Espírito, só há um Espírito. Só há um Espírito. Depois continua. Se porém Cristo está em vós, através desse Espírito, do Espírito de Deus, desta mentalidade, desta maneira de pensar, desta atitude, deste poder que vem de Deus, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Vocês não querem fazer as coisas do pecado e, por isso, vão, digamos assim, matar as vossas paixões. Não vão satisfazer os desejos das vossas paixões. E, por isso, é como se o corpo estivesse morto. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça de Deus. O Espírito é vida, nos dá esta força, ajuda para vencermos. Se habita em vós o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, isto é do Pai, que ressuscitou a Jesus, o Espírito de Deus, dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Por isso, esse mesmo Espírito, esse mesmo Deus, o Pai, também vos vivificará. Mas, por outro lado, também diz que é Jesus Cristo que nos vai trazer à vida. Os dois estão a trabalhar em conjunto. O Pai está a fazer as coisas através de Jesus Cristo. Continuando aqui. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Pelo Espírito. É o Espírito que nos dá a força, que nos dá o poder. O Espírito de Deus é o poder de Deus, esta força, para mortificarmos os feitos do corpo, da carne. Então vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são guiados
O Espírito nos guia. Pois não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, que devia ser de filiação, de sermos filhos, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Queridos irmãos, temos um Pai que é amoroso, que nos ama, e por isso temos que orar a Ele. E continuando então nesta oração modelo, continuando a ler aqui no versículo 9, 13, vemos, digamos assim, duas partes nesta oração modelo. Primeiro, tem um foco, uma concentração a pensar nas coisas de Deus. Por exemplo, no nome de Deus, no reino de Deus e na vontade de Deus. E depois tem um foco nas nossas necessidades. O pão diário, isto é comida para nós, física e espiritual, o perdão e a libertação, de vencer, de nos dar a ajuda para vencer. Tal como os 10 mandamentos. As primeiras partes dos 10 mandamentos é amor para com Deus e as outras partes é amor para com o próximo. Da mesma maneira. E continuando assim, no versículo 9 diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ora, o nome de Deus já é santo. Mas o que está aqui a dizer é que estamos a antecipar o período em que todo mundo vai dar honra e glória ao nome de Deus. Vai fazer, como diz no mandamento, terceiro mandamento, Êxodos 20, versículo 7, tomar o nome do Senhor, teu Deus, não em vão. Não tomar o nome de Deus em vão. Tomar não quer dizer dizer. Tomar não é dizer. Sim, embora dizer o nome de maneiras incorretas não seja incluído parte do mandamento, mas tomar é como carregar, é como levar, fazer com que o nome de Deus seja, digamos assim, destruído, em vão, destruído. Quer dizer que o nome de Deus vai ser dito mal por causa do nosso exemplo. Por exemplo, há certas pessoas que dizem: olha, este é um cristão e olha como ele se está a comportar. Ora, se isso é que é ser um cristão, não quer nada a ver com ser um cristão. Queridos irmãos, então nesse caso estamos a tomar o nome de Deus de uma maneira que seja em vão. Porquê? Porque não estamos a dar um bom exemplo, e porque não estamos a dar um bom exemplo, estamos a destruir o bom nome de Deus. E por isso é que diz: não tomes o nome do Senhor teu Deus em vão, para não o destruir. Não dês um mau nome a Deus. Depois continuando no versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isto é o reino de Deus. Eu já tenho vários sermões acerca do reino de Deus, mas que o reino de Deus venha para a terra, que quer dizer que o reino de Deus não está aqui. Por isso quando as pessoas dizem: olha, o reino de Deus é a igreja. Não, porque o reino de Deus vai reinar na terra toda, nas nações todas, o mundo todo. E está claro, não é o reino de Deus no nosso coração. O reino de Deus é o governo de Deus a governar na terra para trazer paz a esta terra, porque hoje em dia não há paz na terra. Vai ser um governo mundial que vai completamente mudar o mundo da maneira que está hoje em dia para um mundo que esteja em paz. Isso é o reino de Deus na terra. Venha esse reino. E depois diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Esse pão nosso de cada dia, o que é? O pão nosso de cada dia é quando nós oramos e então, quando oramos, praticamos e quando praticamos, recebemos o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo é o pão da vida e a nós recebemos esse pão da vida que é o que nós precisamos. Precisamos desse pão da vida. E por isso, dar-nos o pão nosso, sim, precisamos trabalhar. Sim, precisamos trabalhar. Mas além disso, precisamos do Espírito Santo de Deus. E por isso precisamos de mudar a nossa maneira de viver. Também eu saltei aqui um ponto que diz no versículo 10, faça-se a tua vontade. Precisamos de fazer a vontade de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. A verdadeira conversão, a verdadeira transformação de uma pessoa é quando fazemos a vontade de Deus. Vejam aqui, se faz favor, em Mateus 12. Mateus 12, versículo 46 a 50. Falava ainda Jesus ao povo e eis que a sua mãe e os seus irmãos estavam no lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que trouxeram o aviso, que é a minha mãe e quem são os meus irmãos. E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos. Por qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Precisamos de fazer a vontade do Pai. Vejam também em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, como com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para renovar, transformar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita e nós precisamos de saber qual é essa vontade e fazer essa vontade. Por isso é que diz no versículo 10 de Mateus 6, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Como disse, estes três pontos aqui são acerca de satisfazer o que Deus quer. Isto é, ter um bom nome, o nome de Deus, o governo de Deus e a vontade de Deus. E depois os outros três que descreve a seguir, a partir do versículo 11, que é o pão nosso, que saltei aqui um bocadinho a sequência há pouco, desculpem-me, mas é o pão nosso de cada dia, que é, está claro, o que nós trabalhamos e que precisamos de obrar, fazer as obras. Não é só dizer, olha, Deus dá-nos o pão e nós não fazemos nada, não trabalhamos. Não é assim. Trabalhar é importante. Temos que trabalhar. E além disso, depois diz, também é o pão nosso que representa também o pão nosso espiritual, que é o Espírito Santo de Deus. Podem ler isso e entender isso quando estudam Lucas 11, versículos 5 a 13, que está a falar desse pão que é o Espírito Santo de Deus. Depois, no versículo 12 de Mateus 6, diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O pecado é uma dívida, porque o salário do pecado é a morte. E por isso, quando pecamos, temos uma dívida. Jesus pagou essa dívida com a vida dele. Ele pagou as nossas dívidas.
Pagou as nossas dívidas. E por isso nós precisamos ter uma atitude de perdoar as outras pessoas. E está claro, quando nós vemos, depois de vários anos e mais anos e mais anos, vemos as nossas fraquezas e os nossos pecados, nós ficamos mais e mais misericordiosos pelos outros. Porque nós reconhecemos que precisamos de misericórdia do Pai. No entanto, se nós estamos sempre a apontar e a dizer, olha, aquele tem pecado, aquele tem pecado, aquele tem pecado, nós provavelmente não vemos os nossos próprios problemas. Vocês sabem a história daquele servente que tinha uma grande dívida, como descreve em Mateus 18, versículo 23 a 35, e recebeu perdão dessa dívida, mas depois não queria perdoar os seus outros servos, dívidas mais pequenas. E então disse, olha, tu não perdoaste o seu patrão, disse, tu não perdoaste, então não te vou perdoar também. Precisamos de perdoar aos outros. E depois no versículo 13 diz, não nos deixes cair em tentação. Porque nós somos tentados pelas várias coisas à volta do mundo, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pensamentos fracos da carne, somos tentados. E devemos que pedir a ajuda de Deus para não nos deixar cair, para não nos deixar ser induzidos por estas tentações. Precisamos de vencer. E por outro lado, diz assim, para livrar-nos do mal, ou do maldoso. Porque o maldoso quer destruir-nos. Temos de estar a pedir estes, digamos assim, estes vários temas. E por isso, durante a nossa oração ao Pai, no nosso modelo de oração, deve, digamos assim, de cobrir estes temas durante a oração. E depois conclui, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sim, porque o poder é de Deus. É Deus que opera em nós, para nós recebermos a salvação. Vejam em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 13. Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 13. Diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não é só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que tem este poder. E é a glória dele. Ele é o reino. Dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória para sempre. E por isso precisamos orar com estes, digamos assim, estes temas, neste modelo de oração, pensando nestes assuntos com profundidade, para as nossas orações serem mais eficazes perante o Pai em secreto, em particular. E por isso, queridos irmãos, precisamos de tomar atenção aos ensinos de Jesus Cristo. E, como vimos hoje, precisamos de fazer ações de caridade em privativo, em particular, em secreto, com o Pai, e ações de caridade dar a outros que tenham necessidades. Fazer isso também em secreto, sem querer dar ou chamar atenção a nós próprios. Queridos pais, da próxima vez vou continuar com este tema. Vou então cobrir o assunto de jejum, o qual já cobri em parte há umas semanas atrás, mas vou cobrir um bocadinho mais disso e depois vamos continuar à frente com os ensinos de Jesus Cristo.